Amada igreja, irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos nós. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui trazendo mais um estudo da palavra, mais um estudo do Evangelho, com vistas, finalidade de que esses estudos e a palavra possa cada vez mais frutificar em nossos corações, em nossas mentes, que ela possa estar cada vez mais embrenhada em nosso espírito, nos auxiliando aí nessa caminhada, na nossa jornada carnal, na nossa jornada no mundo aqui, enquanto seres espirituais, enquanto cristãos, enquanto seguidores do Cristo. Como é do nosso costume, antes de iniciar a exposição, convido a todos para que possamos fazer uma oração ao Espírito Santo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, elevamos agora a Ti, meu Pai, nosso Espírito, rogando, clamando pelo Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso consolador, para que Ele esteja aqui conosco, nos orientando, nos guiando, nos dando entendimento, abrindo nossas consciências e nossa mente para o entendimento da palavra,
para que tanto este que a profere, quanto todos que a recebam, possam tê-la como fruto plantado no coração, e que esse fruto gere sementes para o Evangelho, gere sementes para a obra de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, enquanto estamos aqui na nossa jornada. É a oração que te fazemos, meu Pai, é o pedido que clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Convido a todos os irmãos e irmãs para estarem abrindo a Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola de João. Hoje nós vamos estar lendo no capítulo 1, do versículo 1 a 10. Então, primeiro a João 1, de 1 a 10. Amém? Amém. Então, primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Então esse é o texto que nós trouxemos para o nosso estudo de hoje. Eu pretendo fazer algumas explanações aqui, né, nas oportunidades que eu for tendo sobre essas cartas de João. Eu tenho tido uma preferência em trazer estudos dessa forma, em vez de pegar textos aleatórios ou algum assunto específico, de trazer um estudo sobre determinada carta, determinado livro, determinado profeta, igual nós tivemos a oportunidade de fazer com Ezequiel, fizemos com a carta de Judas, e agora a minha intenção é fazer com as cartas de João. Então, à medida que a gente for tendo oportunidade, vamos trazendo aqui alguns textos, alguns comentários, alguns estudos sobre essas cartas do apóstolo João, que é um apóstolo de Jesus. Ele esteve com Jesus, ele participou do ministério de Jesus, então ele é testemunha ocular ali do ministério de Jesus, né, da forma como Jesus ensinava, da forma como Jesus agia.
E os textos de João são textos muito bonitos, algumas passagens são bem profundas espiritualmente, mas nós vamos trazendo aqui na medida do possível esses entendimentos, aquilo que o Espírito Santo nos direcionar para estar trazendo aqui para a igreja, contando sempre com a participação do pastor Totó para nos auxiliar, né, nas compreensões. E vamos iniciar com esse prólogo, essa introdução que João traz na sua primeira carta. Antes de entrarmos em alguns ensinamentos que João traz aqui para nós, e ele visava trazer para a igreja primitiva, para a igreja daquela época, é importante a gente entender o contexto histórico em que João escreveu as suas cartas, né? Os estudos, né, de teólogos e durante séculos aí de estudos, eles reconhecem que essas cartas de João certamente foram escritas ali já no final do primeiro século, alguns anos depois, né, da crucificação de Cristo. Então seria ali entre talvez 80, 90, né, depois de Cristo, mas que significa ali já talvez umas 2, 3, podendo chegar a 4 décadas depois da crucificação de Cristo. E foram cartas que provavelmente João não escreveu enquanto ele estava em Jerusalém, né? Os estudos apontam que João, antes dele ser, né, isolado pelo governo romano na ilha de Patmos, ele morou em Éfeso, na cidade de Éfeso, fugindo justamente da perseguição que era praticada lá em Jerusalém. E foi dentro desse contexto que João escreveu talvez o Evangelho um pouco à frente, mas as cartas, ambos, né? Primeiras cartas, depois o Evangelho, dentro desse contexto. Era um contexto de muita perseguição, né, do Império Romano sobre os cristãos, porque a igreja primitiva estava expandindo, estava crescendo, a palavra do Evangelho estava sendo difundida ali entre aquelas pessoas. Então eles estavam enfrentando dois problemas muito, muito, muito sérios naquele momento de desenvolvimento ali do cristianismo, da igreja primitiva, que era a perseguição de Roma e várias seitas e heresias que estavam surgindo e que ameaçavam a unidade da igreja, ameaçavam a igreja, ameaçavam o entendimento daquelas pessoas, né? Nós acabamos de fazer um estudo na carta de Judas e que ela mostra também esse contexto de enfrentamento, ou seja, era um momento muito conturbado em que as pessoas questionavam, duvidavam, confrontavam principalmente a divindade de Jesus Cristo. Era o principal heresia, que nós hoje conhecemos como heresia, mas que naquela época era o principal argumento, era o principal debate que a igreja primitiva enfrentava. Eram muitos duvidando, muitos questionando, muitos enfrentando, e para fazer esses enfrentamentos eles traziam estudos, traziam filosofias, traziam rituais e diversas coisas para tumultuar aquele ambiente. Então os apóstolos tiveram, né, o contexto dessa carta de João e de outras aqui também do Novo Testamento enfrentavam muito esse contexto de questionamento, de necessidade de ensinamento mesmo, de fortalecimento da igreja, né? Ao mesmo tempo que as dificuldades eram muitas, a gente sabe também que a ação do Espírito Santo sobre aqueles apóstolos era tremenda também. Eles eram muito ungidos no poder do Espírito Santo para poder estar levando a palavra, escrevendo e trazendo esses ensinamentos que nós, né, conseguimos aplicá-los até os dias de hoje, 2000 anos depois. Então essa carta de João foi escrita dentro desse contexto e a gente percebe que todo o conteúdo da carta, nós vamos estudando aqui, né, à medida do tempo, à medida que a gente for avançando, nós vamos ver muitos ensinamentos, muitas palavras de fortalecimento na fé, muitas palavras de consolo,
muitas palavras de explicação de alguns temas ali do ministério de Jesus. Então isso vai ser bacana para a gente também, porque nós vamos trazer esse entendimento, vamos, à medida do possível, poder, juntamente com o apóstolo João aqui, ele vai falando, nós vamos replicando aqui, vamos buscando entendimento, e o Espírito Santo vai nos conduzindo nessa caminhada. E, de toda forma, a leitura por si só da carta já vai encher o nosso coração aqui de alegria, como ele mesmo diz aqui no versículo 4. Mas nós vamos pegando aí o caminhar, falando um pouquinho, né, dos ensinamentos dessa carta. Então, feita essa introdução, o início da carta de João, que nós trouxemos hoje, é muito próximo, muito parecido com o início do evangelho dele também. Então a gente vê aqui que no versículo 1 da carta, que nós acabamos de ler, ele fala duas coisas: o que era desde o princípio, e ele fala aqui, ó, o verbo da vida, no finalzinho do versículo. Ele inicia o versículo falando o que era desde o princípio e finaliza o versículo falando o verbo da vida. Então, se a gente pegar o evangelho de João lá no capítulo 1, versículo 1, ele usa a mesma estrutura de linguagem. Lá no evangelho ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João aqui, ele inicia a sua carta, né, nessa mesma figura de linguagem, mas enfatizando isso, que Jesus era desde o princípio. O que era desde o princípio? Era o verbo. Ou seja, é um entendimento que nós temos que Jesus é Deus. Então, quando ele fala isso, quando ele era desde o princípio e tira essa temporalidade humana, ele está, mais uma vez, justificando, fortalecendo o entendimento da divindade de Jesus, que era um dos pontos principais do ministério dos apóstolos naquele momento. Né? Dizer que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, ele era o verbo, ele estava desde o princípio, ele é Deus. Então é a base, é o início da doutrina que nós seguimos hoje, do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na mesma pessoa, que é o que nós acreditamos, é o que nós entendemos e é o que os apóstolos defendiam naquele momento. E João, para testificar, para tornar de forma mais robusta, de dar mais ênfase a isso que ele estava falando, de que Jesus era desde o princípio, que ele era o verbo, ele ainda enfatiza: olha, temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, ele estava dando testemunho de que que Jesus era o Filho de Deus, ele era o verbo, ele tinha a divindade, e que ele, João, esteve junto com Jesus, então ele estava testemunhando. Olha, eu apalpei, eu peguei, eu vi ele fazendo os milagres, eu vi ele trazendo o ensinamento do evangelho dele, eu vi que ele estava com o Pai e o Pai estava nele, que é o que ele fala aqui no versículo 2. A vida eterna, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, ele está dando um testemunho forte, da manifestação de Deus em Jesus, e que é a manifestação final, é a manifestação, sem dúvida nenhuma, da presença de Deus. Porque antes, nós temos que entender que antes da vinda de Jesus e antes de João escrever essa carta, no Antigo Testamento, Deus ele manifestou de duas formas. Primeiro, pela criação do mundo, pela natureza, pela criação, e depois pelos profetas. Agora, João está testificando aqui, agora não, agora ele veio, ele se fez presente através do Filho, através do Verbo. O Verbo que era desse princípio, ele esteve aqui, nossas mãos apalparam, nossos olhos viram, nós estivemos junto dele. Então João, ele inicia a carta dele dando esse testemunho forte, que nós não podemos esquecer, como eu falei no início.
dentro do contexto que ele estava vivendo, ele já inicia a carta dele enfatizando, né, esse testemunho. Ou seja, olha, o que eu estou falando aqui não é o que essas seitas estão vindo aí falar, essas filosofias, não. O que eu estou falando aqui foi o que eu vi, eu estava lá, eu senti, eu toquei, eu vi. Eu vi a manifestação de Deus no Filho dele. E ele fala, o que eu vi e ouvi, agora eu anuncio para vocês. Eu anuncio para vocês, é o que está no versículo 3, para que vocês igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Entendeu? Então ele dá o testemunho, ele fala, eu tive com ele, eu sou testemunho, eu peguei, eu vi, eu toquei. Vocês não viram, mas a nossa comunhão é a mesma. Aqui João já está trazendo o ministério dos apóstolos. Ele já está começando a mostrar o ministério dos apóstolos, que é a base da nossa fé. Porque nós não estivemos pessoalmente com Jesus igual o apóstolo João. E ele sabia que o que ele estava escrevendo ia ser para a posteridade. Ele tinha a iluminação do Espírito Santo para isso. Ele sabia que ele não estava escrevendo simplesmente para aquele momento. Seria um escrito, né, para a posteridade. Eu estou falando, eu testemunho, eu estive, era o Verbo, era Deus, a minha comunhão é com Ele, é com o Filho de Deus, é com Jesus, é com Deus. Mas vocês que não viram, vocês podem vir, podem acreditar nessa comunhão, podem acreditar na divindade de Jesus, não precisem duvidar, creiam. Então por isso que a carta dele é uma carta de fortalecimento da fé. É porque muitos estavam tendo dúvidas, porque eram muitas pessoas questionando a divindade de Jesus naquele momento. E João está enfatizando isso. E enfatizando para quê? Essas coisas eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. É a alegria em Jesus. Né? É a alegria de que cada vez que nos aproximamos, cada vez não, que se nos aproximarmos de Deus, reconhecermos a sua presença em nossas vidas, vamos experimentar uma alegria que não existe em outro lugar, que não existe em outra doutrina, que não existe em outra seita, não existe em outra filosofia. Então, o início da carta de João é nesse sentido. Né? E ele finaliza essa primeira parte falando, no versículo 5, e a mensagem da parte dele, que temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém? Então, João ele faz essa introdução, falando, tudo, né, trazendo todo esse contexto de testemunho, de fortalecimento da fé, da alegria que é podermos caminhar com Jesus. Por quê? Porque Jesus é luz. Porque Jesus nele não há trevas. Ele é o caminho da alegria, ele é o caminho do consolo, ele é o caminho da fé. Ou seja, João ele está fazendo aqui um contraponto a tudo aquilo que outras seitas estavam tentando desvirtuar, estavam tentando atrapalhar. Então ele traz essa compreensão, né, sobre a luz e a comunhão com Deus. Essa orientação de como devemos viver em conformidade com a vontade de Deus, caminhar na luz, né, porque Deus é a luz, nele não há trevas. Então é uma afirmação que vai ressaltar a santidade e a pureza de Deus, e de como andar com Ele, de como estar com Ele, de como comungar com Ele, é também estar nessa luz. Então ele enfatiza essa questão da luz justamente para fazer o contraponto a todo aquele momento de dificuldade que aquelas pessoas estavam vivendo. Porque eles viviam situações ali de extrema dificuldade, de perseguição, de morte, de enfrentamento de uma série de maldades que João precisava já iniciar as cartas dele, já precisava levar para aquele povo ali, para quem ele estava escrevendo aquela carta, essa mensagem de fortalecimento mesmo. Olha, eu sou testemunha, ele é Deus, eu estive com ele, eu estava lá, eu vi, e estar com ele é manifestação do Pai,
E estar com Ele é alegria, essa alegria que mesmo nessa dificuldade que nós estamos vivendo aqui, nós vamos encontrar alegria no Espírito, na comunhão entre nós aqui com Ele, porque Ele é luz. Por mais aqui que as trevas estejam nos atacando, Ele é luz, Jesus é luz. Creiam nisso. Então João está iniciando a carta dele trazendo essa mensagem. E ele continua, e aqui é do versículo 6 até o versículo 10, ele vai utilizar algumas figuras de linguagem aqui interessantíssimas, fazendo contrastes entre palavras e obras e consequências. É muito interessante como que João escreve isso e utilizando esse vocábulo que é traduzido aqui como se dissermos. Olha que interessante. Como que ele traz, né, a afirmação e depois a comparação para chegar num produto. Que o produto é o que nós devemos fazer. Então ele começa no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está vendo o contraste? A gente fala uma coisa, mas faz outra. É o que ele está falando. Que era o que ele devia estar observando acontecer muito ali com aquelas pessoas ali, na dificuldade. Eu falo que eu mantenho comunhão com Ele, com Cristo. Só que eu estou andando na treva. Eu falo uma coisa e pratico outra. Olha só, eu falo uma coisa, eu falo que eu ando com Cristo, mas eu ando nas trevas. Eu estou mentindo. Não pratico. Mentimos e não praticamos a verdade. Então isso é um contraponto, isso está errado. Ele está mostrando um erro que estava acontecendo. Pessoas que falavam que estavam com Cristo, mas estavam andando nas trevas. Aí ele vem. Se porém, andarmos na luz com Ele, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, existe o contraponto, mas existe um produto, um resultado que, se a gente sair desse contraponto, se a gente abandonar as trevas, se a gente não só falar, se a gente deixar de praticar o que está errado, mas andarmos na luz com Ele, vai gerar o quê? Vai gerar comunhão uns com os outros. Uns com os outros. E aí, havendo essa comunhão, vai haver o fortalecimento. Eles vão ficar mais fortes para evitar aqueles ataques que eles estavam sofrendo, os ataques das trevas, né? Das trevas ali. A gente não precisa nem entender como trevas espiritual, não. É trevas aqui de trevas de perseguição mesmo, de sofrimento, de perseguição, de morte, de ter que esconder, de sofrer mesmo. Mas se nós andarmos na luz, ou seja, se nós não cedermos, se nós não cairmos nas trevas, se nós não recuarmos da nossa fé, nós vamos ter comunhão, nós vamos nos fortalecer, e aí ele fala, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Vai nos purificar daquele período que nós andamos nas trevas. Então esse é o primeiro contraponto que João faz, interessante, é falando sobre, ele já tinha falado que Jesus é a luz, então ele está falando sobre treva, ele está falando de pessoas que às vezes falam no nome de Jesus, mas as práticas delas são práticas que se associam ou que estão nas trevas. Então, as pessoas estão mentindo, elas não têm parte com Jesus. Mas se nós abandonamos as trevas e estamos na luz, aí vem a comunhão e o sangue do Cordeiro que vai nos purificar do pecado. Aí agora, ele, do 8 até o 10, ele vai fazer contrapontos utilizando a figura do pecado. Então ele fala lá, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, primeiro, ele fala, se você falar que você não tem pecado, você está enganando a si mesmo, porque nós somos pecadores, essa é a nossa natureza, é o que está escrito, é o que Jesus ensinou. A nossa natureza é pecaminosa, nós temos que lutar contra o pecado. Agora, se a gente fala que não tem pecado, nós estamos, é um auto-engano, estamos enganando a nós mesmos, nós sabemos que essa não é a nossa natureza. Mas aí ele traz o contraponto. Mas, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, tem um ponto e um contraponto. O ponto é a gente achar que a gente não tem pecado, mas o contraponto é o quê? Não, a gente é pecador. Só que nós temos a Jesus para confessar o nosso pecado. E a confissão aqui não é confissão igual a gente muitas vezes é ensinado aí de você ter que ir num pastor, num padre, confessar os seus pecados. Pecado, que eu falei palavrão. Não é isso. Confessar os pecados aqui é confessar a Jesus. É consciência, é entender o que é o pecado. É entender que o pecado não é simplesmente um livro de regra moral, que o pecado está na consciência. É aquilo que não é bom. É aquilo que a gente sente no coração que a gente está errado. Depois que a gente conhece a luz e que a gente não está na treva, mas quando a gente erra, a gente sabe que está errado. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, é não continuar errando. É não continuar acreditando em quem está trazendo um ensino errado, igual eles estavam enfrentando naquela época. É não acreditar numa heresia. Ou se acreditar, é reconhecer que errou e pedir o perdão. O perdão a Jesus. Porque ele finaliza essa parte concluindo aqui. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então olha só. Primeiro ele fala que se a gente disser que não temos pecado nenhum, primeiro nós estamos enganando a nós mesmos. E depois, se a gente insistir e disser que não temos cometido pecado, nós estamos falando que o próprio Cristo é mentiroso. Porque é o ensinamento dele de que a nossa natureza é pecaminosa, desde a queda. Isso é base, isso é pilar do princípio cristão, da nossa natureza pecaminosa. E que nós temos que lutar contra ela. E que a luta contra essa natureza pecaminosa, ela é somente através da luz, através de Cristo, através do Evangelho, através da fé, o fortalecimento da fé. Então é isso que João está trazendo nesse início da carta dele. Então é todo esse contexto. Então, se a gente voltar ao que eu falei aqui desde o início, se nós considerarmos toda a dificuldade que aquele povo está vivendo, todas as perseguições, de todo o sofrimento, de toda heresia, de toda dúvida que estava sendo plantada na cabeça deles, então João já traz essa carta falando tudo isso. Ele sintetiza aqui, o início da carta dele é uma síntese muito forte do que ele vai vir depois trabalhando no restante da carta. Mas a síntese é, olha, Jesus é o Filho de Deus, ele é o Verbo, ele está presente desde o início, eu sou testemunha, eu estava junto dele, eu vi, estou trazendo esse testemunho para vocês. Vocês não viram, mas vocês podem acreditar, vocês podem crer através da fé, que é a verdade. E se vocês acreditarem, vocês vão andar na luz, vocês vão ter alegria, vocês vão ter o gozo de andar na luz de Jesus. E que se mesmo assim vocês tiverem passado pelas trevas, ou se de algum momento se desviarem e passarem pelo caminho das trevas, vocês podem voltar através da luz, através do arrependimento, através da comunhão. Se vocês pecaram, a mesma coisa. Vocês podem voltar através da confissão. Então existe o caminho, existe a luz, existe a forma. E ele está mostrando tudo isso ali para aquelas pessoas que estavam sofrendo muito. Então essa é a mensagem inicial da carta de João. É uma mensagem muito forte, mas é uma mensagem muito bonita, porque ela atinge diretamente a todos nós que já passamos talvez por situações difíceis antes de conhecermos a Jesus, depois de conhecermos a Jesus, mas ela mostra que o caminho é esse, que existe a luz, de que existe o perdão, de que existe a comunhão, e a comunhão é com Jesus. Então é uma mensagem que ele estava trazendo para a igreja daquela época, mas que nós podemos trazer para o nosso coração. Então, se nós pegarmos esse início da carta de João, né, então nós podemos trazer algumas aplicações, né, para os dias de hoje. Né? E luz e comunhão, como eu disse aqui, não são apenas conceitos abstratos, não, eles são
conceitos para serem vividos concretamente. Luz e comunhão. Luz é buscar o entendimento do Evangelho de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje aqui nós estamos caminhando na luz, buscando o entendimento do Evangelho. E nós também estamos buscando a comunhão entre nós como igreja e com Cristo através, né, desse pedido de elevação espiritual, desse pedido do Espírito Santo estar conosco. Então, alguns ensinamentos que estão dentro do que eu falei, mas a gente enfatiza, né, como uma forma de sempre tentar aplicar um escrito de 2000 anos atrás nos dias de hoje. Então, uma coisa que nós podemos trazer abandono das trevas e das práticas pecaminosas em nossas vidas. João está mostrando isso aqui, que tem que abandonar. Ele fala isso o tempo todo, ele fala em pecado, ele fala em trevas. Então, o primeiro ensinamento básico desse texto de João é isso. Isso vai envolver mudanças difíceis, sacrifícios, dificuldades, lutas, batalhas espirituais. Tudo isso vai estar envolvido dentro desse conceito de abandono das trevas e do pecado. Mas a recompensa é muito maior. A recompensa é muito maior, que é uma vida em comunhão com a luz, é uma vida em alegria, como ele fala aqui. Alegria completa. É luz. Né? É uma recompensa que ela supera todo o esforço, toda de luta, de abandono do pecado, que é difícil. A nossa natureza, ela grita muitas vezes. E muitas vezes a gente falha. Uma vez eu vi uma exposição, eu achei interessante o pastor falando sobre o pecado. O pecado é o seguinte, a gente pode fazer uma comparação. Imagina você num carro rodando sem parar, você vai fazer uma viagem de, sei lá, 5.000 quilômetros. Então o pecado é como se o pneu furasse, como se fosse um furo no pneu. Numa viagem longa, um furo ou outro acontecer, é natural, acontece, faz parte do caminhar. O pneu furou ali, pecou, confessa a Deus, pede perdão, volta para a luz. Tem os instrumentos para isso, aqui, ó, na palavra, em oração, na consciência, no entendimento. Agora, se você tem um carro, você tem um pneu, você fica furando a cada quilômetro, a cada 10 quilômetros, você anda 100 quilômetros, você vai parar 10 vezes para trocar o pneu, então tem alguma coisa errada. Trocar o pneu. Aí esse pneu então tem que ser trocado. Então aí já não é uma questão do pecado eventual, aí já é uma questão de abandono mesmo da luz. Então o que João está nos dizendo aqui é que, apesar de toda essa dificuldade, existe caminho, o caminho é a luz e é na comunhão. Né? Outra coisa que nós podemos tirar desse entendimento é a questão da honestidade perante Deus. Da honestidade para podermos confessar. Porque quando ele fala aqui, se dissermos que mantemos comunhão e andamos nas trevas, ou se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos. Isso é uma hipocrisia. Então é uma palavra contra a hipocrisia. Eu estou dizendo que eu mantenho comunhão com ele, mas eu ando nas trevas, eu estou sendo hipócrita. Eu falo uma coisa, mas pratico outra. Né? Se eu falo que eu não tenho pecado, sabendo que eu tenho pecado, isso é hipocrisia, é desonestidade comigo mesmo e com Deus. Então, uma outra palavra dura que João fala aqui na carta dele é sobre isso, sobre nós sermos honestos com nós mesmos e perante Deus. E ser honesto com nós mesmos é isso, é reconhecermos quando nós erramos, é reconhecermos quando nós, infelizmente, caímos em alguma situação pecaminosa mesmo, alguma situação que nos causa constrangimento. Né? Nós temos que ser honestos com nós mesmos e com Deus, não podemos ser hipócritas.
Porque você falar uma coisa e fazer outra é hipocrisia. Você se enganar mesmo, o auto-engano, é hipocrisia, porque você vai estar transmitindo para as pessoas uma coisa que você não é. Então João também está combatendo a hipocrisia aqui. E finalmente também um ensinamento que nós podemos extrair desse texto, que está ali no versículo 7, quando ele fala que se andarmos na luz, nós estamos com Ele, com Jesus, e mantemos comunhão uns com os outros, é um ensinamento de quê? Da importância de nós servirmos, ou amarmos, ou ajudarmos o próximo. É a comunhão aqui na explicação de João, e se nós pegarmos o contexto que eles estavam sofrendo muito, é esse ensinamento de amor e servir ao próximo, nesse sentido de tirá-los das trevas, tirá-los do pecado, tirá-los do engano que estava sendo praticado, tirá-los daquelas heresias que estavam sendo ditas ali naquele momento, através da comunhão. Não, vem cá, fica aqui com a gente, vamos ter essa comunhão com Jesus, vamos ter essa comunhão com a luz. Você vai ver que o ensinamento é verdadeiro e isso que eles estão trazendo é errado. Então, essa comunhão de fortalecimento. Então, são esses os ensinamentos que a gente conseguiu extrair nesse texto. Então, resumindo, né, que essa aplicação dessa parte da carta de João em nossas vidas envolve reconhecer nossos pecados, buscar o perdão de Deus, abandonar as práticas pecaminosas, amar e servir ao próximo e viver em constante busca pela luz e comunhão com Deus. Amém?